Bom dia, você que acompanha o Novo nas redes sociais. Eu sou Jéssica Petrovna, produtora de conteúdo, e hoje a gente está aqui com Débora Santos, que é pioneira da Coffee Art, que é essa arte de pintar usando tinta à base de café. E a Débora está com a exposição hoje à noite aqui em Natal, que vai acontecer às 18 horas na Espron, né, Isso Débora? mesmo. Bom Como dia. é que surgiu esse convite? Você estava conversando comigo antes, dizendo que não conhecia Natal, está vindo pela primeira vez. Como é que surgiu o convite? Como é que vai ser a exposição de hoje? Eu fiquei muito feliz. A UNP faz essa exposição, a Espron, há muitos anos. E eles têm um cliente, né, de potencial, que é o Barões do Café, que é uma cafeteria. E quando eu apareci na reportagem da Ana Maria Braga, o professor da Nicole Tangari, que foi quem teve a ideia de me trazer, eles estavam num consenso de fazer um evento bacana. E aí eles teve a ideia de unir a pintura com café com o café, as experiências premiadas do café da cafeteria. E aí eles me fizeram um convite para eu vir aqui para estar no stand da Barões do Café, na Espron. E aí eu vim. Então eu estou gostando muito, estou muito feliz com esse convite. Não consegui passear muito ainda em Natal, né? Vim a trabalho, mas eu estou gostando muito da cidade. Para quem não sabe, a Espron é um evento organizado pela UNP com os alunos do curso de publicidade. Eles fazem um trabalho com a série de marcas da cidade, com trabalho de propaganda e de marketing. E aí, hoje e amanhã, vai acontecer a exposição do trabalho realizado pelos alunos. E aí, uma das marcas é a Barões de Café, como a Débora estava falando. Débora, você estava conversando que teve recentemente no programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, e enviou também os quadros para a ONU, uma exposição realizada em Nova York. Isso. Como foi que começou essa projeção nacional? Você é do interior de São Paulo, né? Isso, Mogi das Cruzes. Grande São Paulo. Grande São Paulo, né? E como é que começou até essa projeção nacional e internacional do seu trabalho? Na verdade, eu já pinto profissionalmente há uns 3 anos, né? E eu pinto lá na região, lá na minha cidade, em São Paulo, que é tudo muito perto, eu comecei a pintar e publicar. Então foi esse o comecinho. E as pessoas começaram a gostar, eu comecei a receber muitas encomendas, e tanto para reproduzir as fotos das pessoas, ou fotos que a pessoa tem muito pequena, ou para homenagear alguém, um presente inusitado. Às vezes você não tem como presentear uma pessoa, você não tem ideia. Então esse é o meu público. E aí eu comecei a despontar, porque o café ele traz muitos apaixonados, né, os coffee lovers, assim. Então, uniu o café, a paixão com o café, com a arte. Então, foi assim que eu comecei a despontar. E aí eu vi que isso era uma coisa bem legal. E aí eu contratei uma assessoria de imprensa para poder me ajudar nessas divulgações. E quando a gente faz um release, né, você sabe muito bem disso, a gente dispara o release para a mídia, para o Brasil todo. E o pessoal do Mais Você, né, então a virada assim, a nível Brasil foi o Mais Você, foi a Ana Maria Braga. A gente tem até uma foto, né, jovem, da Débora pintando lá no cenário da Ana Maria Braga. E aí eu fui lá pintar ao vivo, eles pediram que eu pintasse. Acabei pintando uma cadelinha dela que já tinha falecido. Eu sou fã da Ana, então todos os fãs da Ana sabiam quem era a Belinha. E hoje eu até recebo encomendas de tanto pet que já faleceu, como parentes que já faleceram para eternizar. Então depois da minha aparição da Ana, que por um acaso eu tinha pintado a Fátima. Então ela fez uma brincadeira que ela enviou um desenho lá para Fátima no mesmo dia. E depois, no dia seguinte, uns 2 dias depois, quando eu já tinha voltado, a Roseli Saad, que é da ONU, ela me ligou me oferecendo uma exposição lá, porque a gente estava na semana assim do dia, tem o Dia Nacional do Café e tem o Dia Internacional, e como ela tem uma escola lá na ONU brasileira, então ela tem um espaço lá, e como eu não podia, né, estava muito em cima da hora, eu enviei as obras para lá. Então a virada da chave a nível Brasil foi depois do programa na Globo. Eu estava lendo que você começou pintando ícones de filmes, já
cultura pop. Isso. E aí depois passou a fazer esse trabalho de retratos, né, de pessoas, animais. E agora tem um trabalho novo que você está fazendo, que é o trabalho do Feng Shui, que vai ser inaugurado em Natal, né? Você pintou exclusivamente para cá. Pintei. Como é que você pode definir o trabalho novo? Na verdade, eu gosto muito eu estudo muito sobre o lado esotérico, holístico da energia do universo. E o nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é ficção, né? Então eu gosto sempre de pintar imagens positivas, né? Então eu nunca pintei, eu fiz um vilão, né, do Star Wars, mas eu nunca pintei nada de exorcismo, nada disso. Não, claro que se aparecer uma oportunidade eu vou estudar. Como a minha energia não puxou para isso, eu ainda não tive nenhum cliente que pediu. Então eu gosto muito de tudo isso. Então eu pinto as pessoas, todas as histórias de amor, normalmente é sempre para homenagear. E eu falei, não, para Natal, como eu 100%, né, 99% do meu trabalho é sobre encomenda, eu não tenho um ateliê, eu faço e entrego para a pessoa. Eu falei, para Natal eu vou fazer uma coisa diferente. Então eu vou trazer essas imagens positivas, que todo mundo quer chegar em casa e quer ficar confortável, quer se sentir em paz. Então eu busquei no Feng Shui, que é uma técnica chinesa de você harmonizar a sua casa, de você se sentir bem. Então você olhar para imagens bacanas, positivas, vai te trazer isso por dentro. Então eu trouxe paisagens pelo mundo, ícones de monumentos, né, que são positivos, que todo mundo gosta de ver e todo mundo gosta de ter em casa. Por mais que você nunca tenha ido a Paris, você acha lindo a Torre Eiffel, né, por exemplo. Então eu pintei esses ícones, o Cristo Redentor, a Torre de Pisa, e também pintei os chakras e o Buda, coisas que trazem a harmonia. Então foi isso que eu fiz exclusivamente para trazer aqui para o pessoal dar uma olhada. Você falou que começou a pintar profissionalmente há uns 3 anos, mas a sua primeira exposição foi com 11 anos de idade, né? Como foi que surgiu esse interesse pelas artes plásticas? O meu pai, ele é falecido e ele era artista plástico. Ele fazia carros de carnaval, festas de casamento, tudo. Fazia florista, tudo que um casamento precisa, ele era um canivete suíço, assim, da decoração lá em Mogi. E em São Paulo também. E ele sempre me incentivou. Meus pais são artistas plásticos, eles se conheceram na faculdade e minha mãe seguiu outro rumo. Então, desde criança, ele sempre incentivou que a gente fizesse esses trabalhos manuais. A gente sempre ajudou ele nessas decorações também. Então, aos 10, 11 anos de idade, eu sempre tive, então assim, de criança, ao invés de qualquer brinquedo, eu ganhava uma máquina de cerâmica, né, e fazia uns vasinhos para plantinha. Já ganhei, acho que no meu aniversário de 16 anos foi um grampeador de estofado, então eu sempre fiquei nesse lado. E aos 10 anos ele me matriculou numa aula para aprender desenho e pintura a óleo. E aí a gente fez alguns quadros. E na época teve a oportunidade da escola fazer uma exposição. Então eu levei os meus quadros juntamente com a escola para o shopping. Então foi a minha primeira exposição aos 11 anos com pintura a óleo. Você é considerada pioneira nessa arte de pintar telas com pó de café. Como foi que você descobriu a técnica? Como é que você produz os quadros? Eu descobri a técnica, foi muito por acaso. Eu fiz um curso de tatuagem, porque eu sempre gostei, eu já fiz curso de tudo. E aí eu fiz um curso de tatuagem e eu gosto muito, assim, eu sou virginiana. Então o pessoal que é virginiano aí sabe que a gente é perfeccionista. E eu falei, não, eu vou entrar num curso, por mais que eu já tenha feito desenho, né, desde criança. Eu acredito que assim, você pode ser um artista formado pela Belas Artes, pelas escolas mais maravilhosas, mas você pode ser um artista se você pintar todo dia, né? Ou qualquer outra profissão. Se você cozinhar todo dia, você é um cozinheiro. Você não precisa fazer uma faculdade. Às vezes uma pessoa que cozinha há 40 anos
cozinha muito melhor do que quem fez uma faculdade na França, né, por exemplo. Então eu acredito muito nisso. Então, por mais que eu tenha feito de criança, quando eu fiz esse curso de tatu, porque eu queria sempre uma veinha da arte ali, eu falei, eu vou entrar num curso para aperfeiçoar o desenho realista, as novas técnicas de tatuagem realistas, tudo isso. E quando eu entrei numa escola que naquela turma, no horário que eu consegui ali, só tinha crianças, 7, 8 anos. E eu fiquei apaixonada, eu via que as crianças ficavam quietas, focadas. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero abrir uma escola e quero ensinar, quero fazer alguma coisa para o voluntariado, para crianças carentes também. Foi um brainstorming, assim. E aí eu falei, beleza, vou fazer o plano de negócios. Meu marido, ele é consultor comercial. E eu falei pra ele, vamos fazer um plano de negócios pra gente abrir uma escola. Então usei ele e foi aí que começou a minha parceria com ele também, profissional, né? A gente já era casado e eu falei, vamos abrir uma escola. E aí ele me ajudou com tudo isso e comecei a pesquisar o que precisa, tudo e tal. E aí eu falei, eu acho que eu quero como se fosse uma creche, assim, para deixar as crianças lá e elas optarem, se elas quiserem fazer pintura a dedo, se elas quiserem desenhar, se elas quiserem um horário livre, vamos dizer assim, multicultural. E eu pus no Google lá, tintas naturais, porque tem muita criança que tem alergia, tem muita mãe que não deixa a criança brincar porque suja a roupa. Então eu falei, tintas naturais. Aí eu peguei a lista lá, argila, cevada, beterraba, cenoura, tudo que tem cor. E aí eu fiz os testes em casa e comecei a pintar. E aí quando eu cheguei no café, que tava, sei lá, quarto, quinto da lista ali, eu falei, gente, esse marrom ficou legal. E aí eu comecei a pintar. E aí eu tava assistindo as séries, né? Breaking Bad, House of Cards, nem era da época ainda House of Cards, mas todas essas séries que eu assisto até hoje, eu comecei a pintar. E tava tatuando até então. E aí eu comecei a postar e aí o pessoal começou a gostar. E aí eu comecei a vender e aí eu comecei a receber as encomendas de retratos. E aí eu larguei a tatu e fui pro café. E aí eu não consigo, não montei a escola porque não deu tempo. E o pessoal começou a pedir, né, os quadros. E aí então, aí eu criei, né, um Instagram, Pintando com Café, um Facebook, Débora Santos Coffee Art, e foi indo. A escola ainda está em segundo plano, talvez eu faça um dia, eu quero. Mas agora eu faço oficinas de pintura com café, ou em escolas, ou eu fiz recentemente numa academia que quis fazer um evento para mães. Então eu tô com um plano aí, não esqueci não, tá indo. E como é que funciona a técnica? Como é que você consegue essas diferentes nuances de marrom? São torres de café diferentes ou é uma concentração de café diferente? Como é que você faz? Eu não fiz um curso de barista, eu não entendo muito de café e não entendo de torra. Então eu misturo o pó de café, eu passo como se eu fosse beber, mas eu ponho assim no filtro, né? Muito café e pouca água quente, tudo. E aí ele vai pingando ali aquela cor bem escura, que jamais daria para beber, né? Muito forte. E deixo. Então eu deixo decantar. E aí eu faço muitos vidros. Então eu não consigo te precisar quanto tempo fica, mas normalmente eu deixo um mês ali. Então eu faço vários potes. Às vezes eu ponho em recipientes rasos para que tenha maior exposição de ar, para que ele evapore mais rápido. Então eu fico aquela única tinta que parece um melado, assim, fica uma textura bem cremosa, vamos dizer assim. E a partir dessa eu ponho outras xícaras de água e vou diluindo. Então é uma só, exatamente. Então é a mesma coisa de aquarela, por isso que nesses quadros que eu trouxe aqui, eu misturei um pouco de aquarela para dar uma cor e para a pessoa entender que a técnica é a mesma. Interessante, Débora. Débora, vamos falar um pouquinho sobre a exposição de hoje, só com quadros exclusivos, vai ser hoje às 18 horas, não é isso? Isso, às 18 horas começa, fica até 22 horas, lá na UNP Roberto Freire. Os quadros vão estar expostos lá, eles estão disponíveis todos para venda também. A gente vai estar lá, o meu marido, que é o meu empresário, vai estar lá respondendo todas as perguntas, qual é o valor, tudo que o pessoal precisa saber.
E os quadros estarão lá no stand da Barões do Café, comigo lá. E vai ter um sorteio de quadros também? Terão um sorteio de quadros. Os quadros para o sorteio já estão lá em posse dos proprietários da Barões do Café. Eu honestamente não sei te dizer qual vai ser o critério que eles vão colocar. Acho que eles vão fazer um workshop, eles vão fazer uma brincadeira bem legal lá. E eu levei quadros bem legais, meio pop art, assim, meio paródias de séries. Então o pessoal que gosta de House of Cards, que gosta de café e gosta de Star Wars, vai lá porque tem coisa bem legal que o pessoal pode ganhar. Uhum. E nesse workshop que ela estava comentando, o título é Caminhos do Café, e aí os meninos que são donos da Barões do Café, são dois irmãos, o Saulo e o Saul, eles vão explicar um pouco sobre a origem do café no Brasil e ensinar como escolher um bom café. Aí você vai aprender pouco sobre a torra do café. Eu já vou estar lá aprender, porque até eu fui lá, né, quando eu cheguei, eu fui lá na cafeteria e eles estavam me mostrando que tem umas torras que vai mais pro vermelho e eu achei super interessante. Falei, nossa, vai agregar muito pro meu trabalho conhecer isso. E eu tô um pouco viciadinha em café, então todo dia eu tenho que beber um pouquinho pra ficar no tema, né? Então eu vou aprender muito lá também e o pessoal vai poder ver minha arte. Legal. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde é que pode encontrar, além da exposição mais tarde? Você falou que está no Instagram, que já tem um perfil divulgando. Isso. Eu tenho as minhas redes sociais, que o Instagram é @pintandocomcafé, facinho de achar. A página do Facebook é Débora Santos Coffee Art. O arte é em português, com E no final. Depois dessa exposição que eu vou fazer aqui na Spron, eu vou deixar os quadros numa galeria aqui no shopping, né, que é Toque de Mídias. Então, depois, no final da semana, eu fico até sexta aqui em Natal, eu vou embora, mas eu vou deixar minhas obras aqui. Então, o pessoal, depois da Spron, vai ter um monte de oportunidade para conhecer. Na Spron, nesses 2 dias, e depois eu vou deixar as obras aqui, numa galeria, e vou embora. E aí, fico esperando um outro convite para voltar. Muito obrigada, Obrigada Débora. a você. Então é isso, você que está assistindo a live às 18 horas, a Débora vai estar participando da Spron, vai sortear uns quadros, conversar um pouco sobre a técnica de pintar com café. Na nossa edição Premium, que foi publicada hoje, fala um pouco sobre essa exposição dela e sobre o evento que reúne várias marcas, várias empresas da cidade, um trabalho feito pelos estudantes de publicidade e propaganda lá da UNP. Além da Barões do Café, tem Arena das Dunas, Churrasquinho do Pedrão, tem uma série de outras marcas que vão fazer exposições e brincadeiras lá também. Obrigada, Legal. você que acompanhou, até a próxima. Vai todo mundo lá, hein? Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada a você.